Cláudia, você quer começar? Eu vou te deixar bem à vontade para você falar. Eu posso começar assim. Eu quero agradecer o convite para estar aqui. É muito importante para mim poder falar para o máximo de pessoas possível. Então, eu achei muito conveniente mesmo, no sentido da pertinência de eu estar aqui hoje. Eu quero agradecer muitíssimo. Quando você fez o contato comigo e perguntou, Cláudia, será que uma pessoa com um perfil tão grande vai se interessar em conversar comigo? E eu não tenho isso, sabe, Carla? Eu converso com pessoas que queiram conversar comigo e agregar no meu trabalho. Os meus valores são esses, assim. Os meus valores, basicamente, é agregar na vida das pessoas, simplificar, em especial as mulheres, porque é para essas pessoas que eu me proponho a trabalhar, mas tem também 14% ali de um público masculino que me acompanha com muita tranquilidade. E a minha proposta de vida é essa, assim, é falar de uma maneira que as pessoas se interessem em ouvir, para que elas possam fazer da psicanálise algo próximo da vida delas, do conteúdo de vida delas, porque a psicanálise ela é muito retratada nos filmes, nas novelas, no imaginário social como algo impalpável, como algo absolutamente subjetivo. Não que ela não seja, é óbvio que ela é rigorosamente subjetiva. Se a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de subjetividade. Que eu adoro. Exato, mas a psicanálise ela tem um dado de realidade, ela tem um dado de concretude, que é você trazer a psicanálise para o seu dia a dia. Como é que você se transforma numa pessoa melhor, num indivíduo com mais competência emocional para tomada de decisões? Como é que você se desarranja daquela questão, muitas vezes, de uma infância mais confusa, de um passado mais complicado, de um trauma relacional, quer seja pelos seus cuidadores, pelas pessoas que fizeram parte da sua vida, quer seja por algo que você buscou ferramentas, e o nome Psicanálise Sem Frescura, ele veio de uma maneira muito natural mesmo, assim, eu conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e ela perguntou assim para mim, Cláudia, mas como é que vai ser essa coisa em relação aos outros psicanalistas? Eu falei, problema deles, a minha psicanálise é sem frescura. Essa é a coisa, viu? Exatamente, problema deles, assim, é problema deles, a minha psicanálise vai ser sem frescura. Mas muito diferentemente do que eu pensei, eu acabei atraindo muitos psicoterapeutas. O meu perfil é um perfil povoado pelo pessoal da área de saúde mental. Eu sou muito respeitada por essas pessoas, pelas psiquiatras, pelos psiquiatras, pelos médicos, pelos cirurgiões, pelas psicólogas. Eu não sou psicóloga, minha formação é psicanalítica na base. Então, eu sou psicanalista raiz. Então, na verdade, toda a minha trajetória como pessoa e como profissional, ela tem um alicerce muito potente, porque eu não fui me aventurar a sentar numa poltrona antes de ter passado por uma longa trajetória pelo divã. Então, eu precisei primeiro dar conta das minhas próprias questões, estar sedimentada e centrada dentro daquilo que me afligia, dentro das minhas questões primárias, para que depois eu fosse para a poltrona. Esse é o caminho para a psicanálise. Eu não sei exatamente como é que isso acontece para outras terapias, então eu não posso falar sobre outras terapias. Muitas pessoas me perguntam assim, mas todo psicoterapeuta faz isso? Eu digo, infelizmente não. Eu tenho pacientes que vieram de outras formações e de outras áreas, cuja dificuldade é exatamente essa. Como conseguir dar conta de um paciente que chega para você e ele entrega uma bomba na sua mão. Uma bomba que é a intimidade, que são os valores,
que são os medos, os traumas, as dores infantis, as angústias, os pesadelos, as violências, os traumas. E como você vai fazer com isso se você não tiver o mínimo de preparo pessoal? Então, na minha perspectiva, sobre a maneira como eu olho para a psicanálise, eu não estou falando em nome de nenhuma classe e nenhuma pasteurização do entendimento. Essa é a minha maneira. Essa é a maneira como eu vejo a psicanálise. E a maneira como eu vejo e trato a psicanálise é com respeito absoluto pela intimidade, pela dor e pelas feridas abertas daquelas mulheres que me buscam. E foi isso que me fez chegar até você. Porque a gente fala muito em humanizar os processos, né? Mas é isso que me encanta nas pessoas. Quando a gente usa muito essa palavra empata agora, né? De empatia com o outro. Mas até anterior a essa moda da empatia, é exatamente isso, né? Poxa, não é que você na relação aí da psicanalista tem que sentir a dor do outro, né? Mas não. tem que, de alguma maneira... Aliás, não pode, né? Sob pena de você não fazer o seu trabalho. Porque atrapalha, mas é ter essa consciência, sabe? Do que é para o outro. E ao ter essa consciência, valorizar e mostrar para ele nesse caminho como que essas feridas emocionais podem e devem ser tratadas, claro, como ele ali no processo, né? E como conduzir isso e a alegria que dá quando a gente faz uma coisa dessa, de saber que você foi parte desse processo, daquela pessoa que quis, ou seja, não ficar paralisado perante a vida, e sim ir adiante. E dessa forma, de que forma? Através da compreensão de si e através dessa transformação sugerida por você e pela psicanálise. Hoje, quando eu fiz a chamadinha da nossa live, eu estou aqui na casa do meu irmão em Minas, e tinha uma calopsita, né, Chico? E por eu achei que pareça, a imagem tinha um espelho. Eu falei, olha que eu mensagem, né? Que é como a psicanálise traz aspectos inconscientes. O espelho tinha tudo a ver, porque era para refletir aquilo que está dentro, né? Então, tudo acaba casando nessa subjetividade toda aí. Então, gente, como a Cláudia já explicou o posicionamento dela aqui, e a gente sabe que muitos são os processos terapêuticos, mas nesse caso aqui hoje a gente está sob o ponto de vista da psicanálise. Né? Eu estou falando sobre a minha perspectiva e sem desconsideração e sem nenhuma alusão a desvalorização ou a mensuração entre um ou outro. Eu sempre acho que os processos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e reeducação emocional, eles são sempre complementares. Então, você falou da astrologia. O Jung, pai da psicologia analítica, já usava a astrologia como uma forma milenar de inconsciente coletivo, através da mitologia grega, dos planetas e de tudo. Então, assim, eu também faço isso, guardadas as devidas proporções, eu não excluo nenhuma possibilidade. Então, sim, quando você falou que viu na minha caneca, porque fui eu que fiz a frase. Então, de fato, eu tenho essa questão muito aquariana, né? Que é uma questão muito minha de me colocar de uma maneira diferente para as coisas. Sim. Mas é natural. Própria, né? É própria, né? Uma maneira própria. Sim. E isso vem reverberando em todas as pessoas que me acompanham e acompanham o meu crescimento. Porque quando eu entrei no Instagram, Carla, o Instagram era mato. Ninguém pensava, ousava em fazer um curso online. Sessão online, então, nem pensar. Quando eu comecei a fazer sessão online em 2014, eu me lembro que as pessoas próximas perguntavam assim para mim, é sério que você acha que alguém vai pagar você para fazer uma sessão através de uma câmera? Eu dizia, Mas você acha que isso funciona? Eu dizia, não acho, eu tenho certeza.
Bem aquariana, bem vanguardista, né? Bem revolucionária. Total. E aí, em 2013, eu fiz a primeira jornada da superação, que eu dei esse nome porque eu era muito procurada por mulheres, na época lá no Facebook, para que eu pudesse falar para um número maior, para grupos. E eu dizia, meu Deus, não tinha essa história. E se tinha, eu não conhecia e não era tão divulgada. Essa coisa de curso online, essa coisa de Hotmart, de lançamento, de marketing digital, eram coisas sobre as quais não se falava, pelo menos na minha experiência de vida. Sim. Né, 2013, 2014, eu não podia pressupor o que isso seria. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu reunia essas mulheres e fechava em grupos secretos, na época, no Facebook. Eu dizia, olha, eu vou dar um curso aqui sobre X assunto. Reunia essas mulheres. E aí eu via o quanto essas pessoas eram impactadas. Eu cheguei a dar aula para mais de 800 mulheres. De uma forma completamente rústica, artesanal. As pessoas se inscreviam pelo e-mail, eu agrupava com a ajuda de pessoas que colaboravam com o meu trabalho, reunia, fazíamos um método e entregávamos. Em determinado momento, essas pessoas começaram a me chamar, Cláudia, eu preciso ter uma hora com você, uma hora com você, uma hora com você. Assim surge meu trabalho online. Meu trabalho online surge não por uma oferta minha, mas por uma demanda da mulher que me acompanhava. Então eu sou muito grata. Eu vejo aqui muitas leitoras e muitas pessoas que acompanham o meu trabalho desde então. E foi um trabalho que foi muito usado para a época. A gente está falando de 8 anos. Há 8 anos não se pensava o mundo como se pensa hoje, né? A pandemia trouxe isso, mas nessa era muito sobre tudo isso de uma forma tão assim, simplificando, né? E aí eu ia ler para você o que a Anice disse aqui, que ela admira muito você, Cláudia, pela capacidade de se reinventar. Você me trouxe para o Insta, e ela riu, né? E falou que é fã. Então, assim... a gente... Eu vi a minha irmã falando alguma coisa aí também. A minha irmã é uma inspiração para mim. A minha irmã se chama Cristiane Dornelles e ela é uma querida psicóloga aí, com grande empatia pela psicanálise. Ela já se determinou a fazer essa formação em psicanálise para dedicar-se à psicanálise, e eu só fico gostasse desse negócio, assim, é muito legal. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, vamos começar, vamos entrar no assunto. Agora que a gente já falou, né, e tal. Eu gosto muito de uma coisa que eu até postei no Instagram hoje, você falando sobre o amor. Eu acho que o amor é uma palavra que interessa a todo mundo. E eu vou te perguntar, o que você quer saber? Se o amor é uma invenção da esperança. Se for o amor próprio, é uma invenção da atitude. O amor utópico, eu não gosto muito dele, não. Não pego muita amizade com esse amor, não. Eu confesso a você que esses amores esses amores muito romanceados, esses amores muito cheios de detalhes e rococós, assim, eu acho que eles levam muito mais a gente para uma desilusão, para um corte da ilusão, para uma fuga da realidade, do que propriamente o amor no sentido amplo do termo, que é um auto-amor. E aí, quando a gente tem uma condição de amor, a gente não só é levada para esperançar, no sentido de ter esperança, mas a gente é levado também para objetivar. O que fazer com a minha esperança? Eu sou cuidadosa com essa questão do amor, assim, porque eu acho que muitas vezes uma pessoa bem acompanhada, ela chega mais longe do que uma pessoa que ama sozinha.
Eu também eu compartilho disso aí, mas resguardadas os devidos cuidados, né? Sim, Hoje a gente fala sem muito de dúvida. pessoas tóxicas e tudo, inclusive como a gente falou de amor, vamos falar de uma coisa que cabe muito ali também, que você falou essa semana nos seus posts, que você disse que perdoar não é ter amnésia, gente. Não, Adorei, não é. Não. adorei. Que acho que todos nós, né, precisamos nos perdoar o outro, mas, Uhum. assim, não quer dizer que você vai riscar aquilo da sua vida. Afinal, Não, aconteceu, né? é. Então, também é outro assunto que eu acho que cabe para todo mundo. Porque, como você começou falando, a intenção aqui é que chegue para o maior número de pessoas, ainda que a Sim. gente esteja fazendo a live no horário, né, que todos trabalham, mas ela fica gravada A e todo gente mundo vai poder entrega ver. o melhor para esse número Sim, de pessoas, e esse número de pessoas sim. recebendo o nosso melhor vai compartilhar com outras pessoas, né? Sim, então, perdão e amnésia. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou meio cabreira, como se diz aqui no Rio, com relação ao perdão. Porque eu tenho muita implicância, na realidade, é uma coisa pessoal. Eu tenho Sim, muita implicância com essas coisas, com esses sentimentos que as pessoas não deixam elaborar. E essa culpa cristã avassaladora que tem que perdoar, porque se não perdoar, a gente vai para o inferno, a gente vai para o céu, porque tem alguém que vai retalhar e alguém que vai olhar. Eu sou uma pessoa, embora psicanalista, eu digo embora, porque boa parte dos psicanalistas são pessoas que não acreditam numa força universal, superior, e como você queira chamar, Deus e tal. Não faço parte desse grupo, não. Eu sou uma pessoa que acredita nessa força superior, eu acredito em Deus, mas eu faço todo dia a minha parte. com Eu não certeza. jogo a bola para ele, não. Eu boto a bola no chão, eu falo, parou o jogo e vamos lá. E o perdão, para mim, Carla, ele não é uma amnésia. Assim, eu acho muito infantil. Eu acho que a infantilização dessa emoção e das nossas vivências, a gente achar que alguém vai nos causar uma dor profunda, independentemente de qual seja a dor, em que estágio da vida e por qual razão, e que a gente vai passar incólume por aquilo, que a gente simplesmente vai esquecer. Eu acho que esquecer, em se tratando de perdão, sob a minha perspectiva, é deixar de doer. Então, o perdão, ele é um assunto muito caro para mim. Porque eu entendo que quando a gente fica muito cristalizada naquela emoção de dor e de sofrimento, a gente para de se desenvolver, a gente para de caminhar. O perdão, para mim, significa eu me desatrelar daquilo que me embaraçou, que me atravessou, como a gente diz em psicanálise, daquilo que me atravessa, ou seja, daquilo que me causa uma dor, e eu me permito ir adiante. Eu me permito seguir, ir adiante apesar da dor. Ir adiante apesar daquela vivência. Não é uma amnésia. Eu não posso dizer para mim que eu não vivi aquilo. Eu vivi aquilo. Mas apesar de ter vivido aquilo, eu posso prosseguir. Seguir num pró mesmo. Assim, seguir em meu favor. Para viver outras experiências e ter outros resultados, encontrar outras pessoas. E é por aí que eu acredito que o perdão ele seja libertador. Porque liberta a dor mesmo. Para mim, perdoar é isso. Senão a gente fala isso, eu também trabalho com isso e eu digo, gente, dar muito poder para um episódio. Por mais que ele tenha te atravessado, mas como você mesmo diz, a vida é no daqui para frente, a gente não pode pegar todo o restante da nossa vida e pautar num episódio, porque na maioria das vezes é um episódio, daí a gente procurar entender, ter consciência e transformar, sem falar, já esqueci, porque se machucou, tem um registro. É como cicatriz, né?
A dor não está lá mais, mas a cicatriz está para te lembrar daquilo que você passou. Então, não tem como a gente ficar nessa coisa e não atrelar também a perdoar por conta de uma punição. Porque se eu não perdoo, não sou uma pessoa tão boa. Não, tirar esses você é que fica ali se punindo, né? Na verdade, se você não perdoa, quem está cristalizado, paralisado e que fica totalmente com a vida cagada é você. Então eu digo para minhas pacientes, vamos descagar a vida, vamos tirar essa cagada de arara aí e deixar a vida fluir, num passo para ir adiante. Mas isso não pode ser da boca para fora, isso é da elaboração para dentro. Então vamos gastar o assunto, vamos falar sobre isso, vamos fazer análise. Eu digo para as pacientes, vamos falar aqui, vamos gastar esse assunto. Você quer chorar? O momento é esse, chore aqui comigo. Você quer rir? Vamos rir. Você quer beber água? O que você precisa fazer agora? Xixi, água? Vamos lá, vamos gastar esse assunto. Para que a gente daqui, a gente possa encontrar lá no fundo do poço uma molinha que você te impulsione e você siga. É preciso seguir. A vida nos exige prosseguir. Quer queira a gente ou não. Isso é muito interessante, porque eu já tive um atendimento até o ano passado que eu tava muito bem. A pessoa, tipo assim, eu não tenho nada, sabe? Mas na hora que eu toquei naquilo que era a ferida dela, ela falou, eu não quero ficar mais aqui nessa sala, eu quero ir embora agora. Aí a gente entende, gente, que realmente tocar naquilo que te provocou dor, que machucou, ninguém quer, a gente corre léguas. Porém, está em você. Enquanto não pegar, não colocar aqui, não olhar, né, e falar é meu e eu vou resolver, não vai passar. Então, esse enfrentamento é extremamente necessário. Então, como a Cláudia falou de dor... Extremamente. Vamos falar agora outra coisa que você escreveu também, que eu fui lá nos seus textos, viu? Tô vendo. Ainda bem que eu não me preparei. Eu até botei nos stories. Sim, roteiro. Disse Cláudia, a dor melhora? Claro que melhora. Mas até melhorar é uma merda. Que você deixe doer. Que foi o que você falou. Melhora, gente, desde que você deixe doer. E doer dói, né? Vixe, dói demais. E eu escrevi também. Passa. Lógico que passa, foi o que você disse também. Mas até passar é uma merda. Eu disse exatamente isso. A dor melhora? Claro que melhora. E ela passa? Claro que passa. Mas até passar é uma merda. Na verdade, é porque as pessoas estão se furtando de sentir o que sentem. E aí eu fico muito à vontade para falar isso, porque, como eu disse, eu atendo na clínica médicos. E tenho amigos pessoais da área de medicina, saúde mental. Então, eu sempre digo assim, esse paciente já elaborou? Qual é a tônica da nossa sociedade nessa questão da dor? A gente não pode sentir nada. As crianças não podem ser contrariadas. A gente está vivendo uma ditadura que, assim, você não pode engordar, você não pode ter olheira, não pode ficar o seu Instagram não pode estar feio, o seu casamento não pode estar ruim, o seu filho não pode ter limite, a sua conta não pode deixar de ter dinheiro, a sua roupa não pode deixar de ser boa. É claro que eu tô arrumadinha hoje, eu me arrumei para vir aqui. Mas se eu não estivesse aqui, nesse exato momento, obviamente, Carla, eu não estaria com essa make, eu não estaria com essa blusinha linda, porque eu passei até perfume para ver. Eu falei, eu quero que ela sinta o meu perfume. Para entregar o nosso melhor. Para me entregar. Eu vim aqui para entregar o melhor. Mas essa aqui não é a minha realidade na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, sexta-feira, você vai me encontrar de moletom, agendando as minhas pacientes, fazendo supermercado, organizando a minha casa para o final de semana, descalça, descabelada, de cabelo preso. Essa é a minha vida. Nisso, né, Cláudia? Tem beleza. Tem tanta beleza nisso. Agora, hoje eu me arrumei só para me exibir para vocês.
Me arrumei para me apresentar, para dizer obrigada, eu estou aqui, muito obrigada por terem me convidado, muito obrigada por essa entrevista. É o respeito que eu tive por você, pela sua audiência e pelo meu trabalho. E a gente vive essa ditadura onde não se pode ter dor, onde o cabelo não pode estar ruim, nada pode. E é importante que as pessoas entendam que há dias que elas vão estar, como eu digo no meu Instagram, cagadas. Cagadas, acordei cagada. Tô ruim. A barriga tá inchada, comi muito carbo ontem, não posso tirar foto, a olheira tá no pé. É assim, essa é a vida da gente. A vida da gente não é uma coisa de não doer nada. Não é uma coisa de não doer nada. A gente fica naquele efeito platô ali da dor e tá tudo bem. Você vê que as próprias crianças, elas já não sabem mais o que elas podem entrar, o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. É tudo muito confuso, porque se nós adultas, mães, tias, avós, primas, cuidadoras, sobrinhas, terapeutas, se a gente não está no nosso melhor, como é que a gente vai fazer com que essa outra geração que depende de nós esteja bem? A gente tem um jeito de fazer isso, que é falando uma coisa e fazendo outra. Mas aí a criança que é muito esperta, ela vai falar, você tá mentindo, cara. Você tá falando para eu fazer isso? Mas você tá fazendo coisa errada ali. Você tá dizendo para mim que não pode mentir, mas quando a sua amiga manda uma mensagem no WhatsApp, você faz de conta que você tá feliz e você tava chorando. E você diz para mim, mãe, tia, avó, porque a gente tá falando para um público substancialmente feminino. Você diz para mim que não pode mentir. Você diz pra mim que tá tudo bem, não tá tudo bem nada. Por quê? Ao seu filho perguntar, eu tô triste, eu não tô bem, por que não fala pra ele, eu também não? Sim. Então, essa cultura de não dói, a gente tá sempre na próxima página, a gente tá sempre no dia seguinte, a gente tá sempre no depois. Gente, que chato, muito chato essa vida de... Eu não sei como é ser tão certinha assim, Carla. Minha vida é muito comum. É quase sem gracinha de tão comum. Minha vida é muito comum. Mas eu acho não tem glamour nenhum, minha vida. Eu acho que não é ser certinho, é ser de verdade, da nossa verdade. E eu acho que isso é o mais bonito, sabe? Se eu sou sua amiga, se eu sou sua parceira de vida, pelo menos para mim, é sempre que eu peço para os outros. Me dê sua verdade, é só o que eu quero. Fala comigo aqui, senta aqui, o que eu vou te falar vai doer, mas eu recebo isso como um presente, Cláudia. Sim. Porque eu prefiro, como a gente falou há pouco sobre amnésia, eu não gosto de viver em nenhuma ilusão. Eu prefiro muito uma realidade duro. mais doída do que uma vida cor-de-rosa que não é substancial, que não é real, porque uma hora a situação abre a mão e você estabaca no chão e vai doer do mesmo jeito, sabe? E não tem moral, né? Moral no sentido de ânimo mesmo, de sentido de autorrespeito. Você acaba perdendo o autorrespeito. E tem muita gente falando coisas legais aqui, gente. Eu não tô voltando para as mensagens, depois a Cláudia pode até ler. Claro. Senão, nosso tempo que é tão corrido, já estamos às 11h37. E aí, eu falo muito, né, menina? Eu acho que eu sou uma boa entrevistada. Dizem que sim. Sim. Aí a Ivete até falou agora, ouvindo você, vou entender melhor minha neta. A neta dela chama Sofia, né? Que vem da sabedoria. Gente, então, é esse o propósito aqui. O propósito não é falar conhecimentos, teorias, não é nada. Não, isso os livros fazem. Isso a universidade faz. Não é, Cláudia? É no dia a dia, porque a vida, eu sempre falo isso, é o que nos acontece hoje. O que agora, hoje? Nesse momento. Agora, né? É isso. Olha, a Déia que eu te falei que te indicou, entrou aí, ó. Déia Seixas, claro que eu sei quem é. Lógico. Então, gente, um beijo para ela. Falando, não é? Já falamos aqui do perdão e agora vamos falar de vida, né?
Vamos. Também, frase da Cláudia: a vida é um ferreiro. Ela forja a gente, mas nos transforma sempre para o melhor, né? E eu sempre falo da coisa do diamante, né? Que bruto ele está lá e tem que lapidar. Então, assim, não se forja nada sem alguma dor também, né? Sem entrar em contato com aquilo que está ali na essência. Sim. Cláudia. Eu tenho uma história de vida que não é bolinho, assim. Uma história de vida... eu digo que a minha base é sólida e o meu muro é de arrimo. Uhum. Eu perdi meu pai foi assassinado. E foi uma dor muito grande, né? Porque nós não tivemos nem possibilidade de enterrar esse pai, né? Ele foi morto e enterrado, literalmente. E eu sou a filha mais velha, né? Éramos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então, tornou-se eu, minha mãe e minha irmã. Então, eu sou de um triângulo de mulheres e eu me tornei a mais velha, a anciã dessa família, de uma maneira muito rápida. Então, falar de vida para mim é falar de superação na raiz. Sim. Quando eu falo sobre alguma coisa em termos de dor, de sofrimento e de sensação de superação, de estímulo, eu estou para muito além daquilo que se fala no livro. Sim. Eu precisei viver isso na minha base familiar. Então, eu, de uma maneira muito abrupta, aos 17 anos, eu precisei entender rapidamente o que era ser o jogo do contente, o jogo da vida, e quais eram as minhas prioridades ali. Não sou nenhuma heroína, não tenho nenhum superpoder, mas foi aí que eu conheci a psicanálise, e a psicanálise me deu competência e habilidade emocional. E nesse momento eu compreendi que muito mais importante do que contar uma história triste era fazer dessa história o meu ferreiro, para que ela me forjasse, para, de uma forma competente, experiente e responsável, ajudasse outras mulheres. Então, eu tenho essa base aí de vida com mulheres, né, minha mãe e minha irmã, e eu me tornei, assim, a capitã, assim, desse time. Minha irmã era sempre muito mais jovem que eu, 7 anos mais jovem que eu, então minha irmã era muito criança ainda. Eu tenho profundo, assim, orgulho, honra, respeito e afeto pela minha história. A minha história não dói. Quando eu digo isso aqui, não tem dor, não tem chateação com a vida. A minha história foi o que ela precisou ser para que eu me tornasse a mulher que eu sou. Sim. E tá tudo certo, ninguém me deve nada. Sim.